Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae, do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa. Onde? Acertou, filé do Zezé. Esse filé do Zezé é gostoso, com tudo que é bom em termos de comida, com tudo que é bom nos fins de semana de música ao vivo, e por aí vai, aquele atendimento que é perfeito, né? Então vale a pena vir para o filé do Zezé, vale a pena mesmo, você sabe disso. E principalmente quando eu trago meus convidados de primeira, sem segunda, exigentes, hein? Exigentes. Então, é isso aí, que eu só trago gente assim, gente que gosta do que é bom. Como, por exemplo, a minha amiga, há muitos anos, Mônica Suruagi. Essa Mônica Suruagi, que já passou por tantos cargos, tanta coisa importante nessa vida por aqui em Maceió, e hoje continua assim, agora nessa altura dos acontecimentos, cuidando um pouco da administração do porto, dando uma assessoria de primeira grandeza por lá. Esse nosso porto que também nos orgulha, faz parte dessa Maceió hoje, também nos orgulha, recebendo navios imensos da temporada de turismo. E por aí vai, Mônica, que prazer receber você. Tava com muita saudade, viu? Recíproca verdadeira, né? Você sabe que a nossa amizade transcende, né? Todos esses lugares, todas essas situações, e o carinho que eu tenho por você e sua família é muito grande. Como vai você? Eu tô ótima, eu tô muito bem, eu tô avó, né? Então, quem é avó é premiada, é medalhada, medalha de ouro. Como vai a nossa querida amiga Luzia Suruagi, que parece que não tem intimidade com você? Nada. É só mãe. É pouco. A mãe é uma delícia de pessoa, uma mulher incrível, de exemplo de mulher, de profissional, de mãe, de avó e bisa. Né? Verdade. Aí eu brinco com ela que se ela tiver meia tristinha, eu faço bisoterapia com ela. Bisoterapia. Eu chamo os bisnetos e aí fazem a bagunça na casa. É uma delícia, hein? Aí, obrigada. Aí faz como diz os bisnetos, vamos fazer um piquenique, vovó. Bisa, vamos fazer um piquenique na sua cama, bisa. Mas aí vocês, filhas, são só filhas. Só filhas. 4, né? Que foram 4. Hoje são 3. Mas foram muito privilegiadas, não só pela mãe, como pelo pai que vocês tiveram, que foi o nosso querido, saudoso Divaldo Suruagi. O casal fantástico. Foram sempre muito destacados pela simplicidade, pela inteligência, né, pelos trabalhos que realizaram. Verdade. Mônica, me diz uma coisa, pelos lugares que você tem passado com muita competência, por sinal alguns deles eu estive mais ou menos por perto, me conte o que você tem saudades disso? Ou vontade de realizar cada vez mais? Olha, eu sou uma pessoa que estou muito aberta para as descobertas. Perfeito. Certo? Como você bem sabe, eu tive atividades até contraditórias, digamos assim, né? Porque eu me lembro que até eu recebi uma vez uma comitiva da ONU, na época que eu estava como secretária municipal de Maceió, e eu mesma me peguei e falei, poxa, e procurando as áreas, fazendo visitas nas áreas
áreas mais delicadas da nossa cidade, mais vulneráveis. Eu falei, há pouco tempo atrás eu só ia mostrar beleza, só ia mostrar a praia, porque eu estava trabalhando no turismo, ou seja, um processo oposto, né? Mas foram todos, assim, para mim, descobertas tão agradáveis. Eu nunca tinha me visto anteriormente como docente, tive a oportunidade de atuar na universidade como docente, como dirigente, né? Então foram lugares que sempre me acolheram muito bem e eu sempre muito disposta a aprender. Isso é que é o mais importante, porque você sempre foi muito curiosa. Isso. De querer saber as coisas com profundidade. Eu tenho uma vantagem também, Geraldo, que é o seguinte, a minha formação acadêmica é de administração. Exatamente. E ser administradora vamos dizer assim, vamos resumir, PDCA, Planejamento, Desenvolvimento, Controle e Avaliação. Perfeito, né? perfeito. Então, que é aplicável em qualquer lugar, qualquer situação. O produto é que se diferencia. É verdade. Não é verdade? Verdade. Então, assim, a base acadêmica me proporcionou, então, fazer esses ajustes. E a minha curiosidade, como você bem destacou aqui, me permitiu eu tenho que dizer, bem sucedida nessas áreas. Porque você sempre estudou aquilo que estava fazendo. Aí eu procurei pesquisou, sempre me inteirar, ler e conviver com pessoas que pudessem também me mostrar o melhor e os caminhos que eu poderia desenvolver ali naquela atividade que eu estava à frente. Mas agora você me deixou muito preocupado. Mas muito mesmo. Eu não sei nem como é que eu vou fazer isso, porque ela me disse, antes da gente começar a entrevista, que ela agora estava a ver navios. Um negócio que eu estou bem preocupado. Como é? Conta pra gente e pra eles. É isso aí. Eu agora estou na atividade lá na administração do Porto. Na administração do Porto. Isso. À frente do terminal de passageiros, né? Nós temos um excelente terminal de passageiros e estamos tendo... Que reclamamos muito durante muitos anos. Grandes reivindicações, né? E que hoje nos permite receber, como esta temporada, por exemplo, 33 vezes navios. Serão, se não me falha a memória, pode ser que eu esteja equivocada aí no número, mas entre 7 e 8 tipos de navios diferentes, mas que estaremos recebendo por 33 vezes. Já tivemos 3, já chegaram 3, começou a temporada em 18 de novembro, e inclusive todos esses 3 vieram diretamente da Europa. Não, mitos, 2 vieram diretamente da Europa. Um parou em Recife antes e veio para Maceió. Então, hoje, Maceió já está no roteiro, né, mundial de cruzeiros marítimos. Fantástico, porque sair diretamente da Europa e vir para Maceió, isso significa que está envolvendo Receita Federal por causa da aduana, está envolvendo Polícia Federal, a Anvisa. Então é um trabalho de muitos, não é um trabalho isolado, é um trabalho de muitos e que Maceió realmente vem dando conta, porque nós inclusive estamos há 3 anos, mas agora consolidado mesmo, um terminal que faz embarque e desembarque. Essa foi sempre uma grande reclamação, era a questão do terminal, né? Exatamente. Sempre foi um terminal improvisado, quando tinha, quando não tinha, era barraca mesmo, então a coisa não era bonita para quem vinha de fora. Não, era improvisado. Era improvisado. Hoje a coisa funciona mesmo, sob todos os aspectos. Exatamente. Então hoje nós temos, inclusive lá no terminal, espaço físico, para, como eu falei, para os órgãos que acompanham-nos, como Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, né? Nós temos uma estrutura que acolhe eles também para poder fazermos o melhor serviço para aquele que nos visita. Em termos de número também, porque não é brincadeira o que desembarca de um navio desse. Exatamente. A média de passageiros de um navio é de 2.800 a 3.000 passageiros, mas nós temos a presença do MSC Grandiosa, que é o maior navio de passageiros que atua no Brasil, tá certo? Que ele simplesmente traz
6 mil passageiros. 6 mil. E o que é atender esse povo no sentido de que vai sair, olha a volta e mais isso e mais aquilo? Olha, são 6 mil passageiros. Nós não estamos esquecendo a tripulação, foi quase mais 2 mil. Mais então, 2 mil. E muito descem também aqui em Maceió. Eles adoram vir para Maceió. Não é brincadeira. A tripulação, ela desce com um sorriso, com uma alegria, né? Encanta. E como este navio especificamente, ele tem uma frequência na nossa cidade semanal. Ele então tem alguns tripulantes que eles sempre descem em Maceió para fazer aquele roteiro. Eles já são conhecidos, né, nosso lá no terminal pela frequência com que ele desce em Maceió. E me conta aí, a propósito disso, eles ficam de 6 a 7 horas em Maceió? Um pouco mais, de 8 a 10. Muito bem, então vamos lá, de 8 a 10. Qual é normalmente o roteiro deles? Olha, alguns passageiros são os primeiros a descer, inclusive eles já vão direto para o ônibus e eles em torno de 15 a 20 ônibus já esperando eles para irem para as excursões um pouco mais distantes, como Praia do Gunga, para o Francês, Barra de São Miguel. Normalmente eles vão para o litoral sul. Depois tem aquele outro grupo de pessoas que fazem o shuttle pago, que eles vão saem do terminal até o pavilhão, e tem o shuttle free, que é o maior número de pessoas, porque como o porto é uma área federalizada, em área de segurança máxima, eles não podem circular, né, dentro do porto. Então eles pegam um ônibus que é disponibilizado para eles de forma gratuita para sair do terminal de passageiros, sair do porto. Então eles param ali no Mercado 31, eles desembarcam ali e saem por conta própria. Aquele mercado foi uma mão cheia, né? Entrou na hora certa. Entrou de uma conveniência, né? Muito, e ele está muito bem estruturado, ele dá uma estrutura, e ali então o passageiro pode pegar uma van, pode pegar um Uber, pode pegar um táxi, ou mesmo sair andando. Aqueles velhos problemas de táxi, Uber, etc., foram sanados? Estão mais organizados. Eles entenderam que a organização deles é fundamental até para a prestação desse bom serviço. Ô, Mônica, você tem algum número no sentido de o que se deixa aqui? Quanto eles deixam? Perfeito. Em cada... Existe um número, um estudo da CLIA, que é como a Associação dos Navios de Passageiros, né? Que eles apresentam o seguinte: para cada R$1 gasto, ele gera de retorno de R$4,32. Certo. Então isso é um número magnânimo. Isso aí, quando na temporada termina, a gente está na casa de milhões. Sem dúvida alguma. O comércio local, ele já se acostumou com a presença desse pessoal? Já. Nós temos principalmente o pessoal que atua com artesanato, com a renda, né? Eles estão mais em contato, mais tempo com porque eles também atuavam daquela forma improvisada, amadora que existia anteriormente. Perfeito. Hoje em dia também, restaurantes, bares, eles já se abriram. Maceió hoje já está, como eu falei anteriormente, devidamente consolidado nesse segmento de turismo que nós brasileiros estamos conhecendo agora, porque anteriormente era uma dificuldade, eram poucos navios e eram de valores quase que inacessíveis para muita gente. Hoje não, ele está mais massificado, hoje ele já permite, né, que um maior número de pessoas participe, como esse navio que ele vem semanalmente para cá, quando ele entra nesse ritmo, ele basicamente é só de brasileiros, né? Porque ele faz Maceió, Salvador, Búzios, Santos, Maceió. Você acredita que vai chegar uma época em que a permanência do navio aqui seja um pouquinho mais extensa? Olha, já que eles são hotéis. Mas acontece o seguinte, em nenhum lugar eles passam muito mais tempo.
Primeiro porque existe a necessidade do deslocamento, que é o nosso caso, de que com a saída dos navios de passageiro, entram os navios mercantes. Perfeito. Então nós não temos como fazer com que eles fiquem ou que eles mesmos permaneçam. Espaço, inclusive, né? Porque nós não temos o berço para que eles possam fazer esse atracamento e a necessidade dos navios mercantes que ficam aguardando ao largo para, então, acomodar-se posteriormente à saída do navio. Quantos práticos são disponibilizados? Mais ou menos. Eu, sinceramente, eu não tenho esse número exato, porque a atividade de prático é uma atividade tão fechada. Ele é um dos concursos mais difíceis. Exatamente. Né? E um dos melhores salários. Mas também correm risco de vida. Verdade, claro. Né? E eles têm uma rotatividade no Brasil. Então, por exemplo, a chegada de um navio, ele necessariamente não fica aqui. Perfeito. Quando esse navio sai, então ele vai para outros lugares. Então, há um deslocamento deles a nível de Brasil, e eu, sinceramente, eu não tenho esse número exato para te dar. Agora, o porto em si, existe algum planejamento de extensão desse porto, de aumentar? Porque sempre se falou muito nisso. Nós temos a boa notícia de que nós vamos ter uma nova sede que já está totalmente trabalhada para isso, vai ficar uma sede de referência. Ele é um projeto da arquiteta nossa, da Humberta Farias, e ela não fez um projeto arquitetônico, ela fez uma escultura. Muito bom. Vai ser, sem dúvida nenhuma, um referencial arquitetônico, e isso vai dar um grande plus à parte administrativa. Mas eu me refiro ao aumento de atracagem. Nós temos algumas limitações na própria natureza. Claro. Nós temos 4 berços. Um berço é exclusivo para o açúcar e os outros 3 berços, então, onde existe o atracamento desses navios. Por exemplo, esse navio que eu fiz referência, que é o maior que está circulando no Brasil, só ele ocupa 2 berços. É verdade. Eu ouvi você falando sobre isso, é incrível isso, né? Mas é sinal de que nós estamos capacitados a receber. Isso é muito importante. Não adianta botar 2, 3 navios e não ter capacidade para receber. Exatamente. A estrutura de receptivo, ela precisa estar muito bem entrosada para não termos a insatisfação. Sem dúvida alguma. E eu que conheço você já há alguns anos, eu sei como você é detalhista, perfeccionista nisso, e naturalmente suas opiniões têm sido abalizadas e bastante aceitas por lá. Mas nós temos um comando através do Diogo Holanda, que é um profissional que nos permite acesso à equipe, são jovens, né? Que trabalham conosco. Isso é muito bom. E tem sido assim um grande aprendizado, e é um momento muito aprazível trabalhar com eles. Mas continua ligado a Natal? Ainda, mas eu tenho quase certeza que em breve esse rompimento vai ser concretizado. Muito importante, né? Nós precisamos ter todos os louros, né? Precisamos. Mônica Suruagi, matei um pouquinho só da saudade, viu? Um pouquinho só. Mas você sabe que você manda em mim. E já estou intimando você, aí é o nosso programa de rádio, que é o programa Cidadã Informal, lá na Rádio Senado Cidadã. Você manda. Ok? Muito obrigada. Eu é que agradeço a você, muito obrigado. Desculpe aí a demora no atendimento, mas tudo bem. Você é sempre muito agradável. Obrigado. Estar ao seu lado, e seus convidados também. Leve um beijão lá para todos que você sabe que eu amo, da sua família. Muito obrigado. Vamos até os nossos comerciais, gente. Lembrando do Sebrae. E voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E
E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje e de todos os sábados na Band, você já sabe, além do YouTube. E é o seguinte, nosso segundo convidado é porque eu toquei a emergência. Eu disse, olha, eu estou precisando urgente aqui, rapidinho, para tomar uma água de coco ou coisa parecida. O SAMU. Será que o SAMU pode vir aqui agora? Porque o SAMU não é de urgência. Não é que veio a coordenadora geral do SAMU, que já esteve uma vez conosco, Beatriz Santana. Tudo bom, Beatriz? Tudo bom, Geraldo. Prazer estar aqui. O prazer é meu. Vem cá, aí é assim mesmo, né? Chamou, urgência, funciona. Com certeza. Tem certeza? Olha, me conta essa história direitinho. 192 chamou, a gente tá lá. Não, mas não sem antes verificar. Sim, claro. Porque existe muito patife por aí fazendo brincadeira besta, não tem? Com certeza. A gente ainda tem, infelizmente, muitos casos de trote. Né? De pessoas que ligam. Tem pessoas que são tão inteligentes, Geraldo, que fazem todo uma cena mesmo. Que por mais que a gente pergunte, faça questionamento, a gente ainda cai. E aí a gente libera a viatura, chega no local, não é nada. Por incrível que pareça. Não é o local. Não é o local. Nós já tivemos ocorrência, por exemplo, de capotamento de caminhão. Né? E aí a pessoa disse o local, disse que tinha vítimas gritando. A gente escutava no som da ligação, porque toda ligação do SAMU é gravada. E quando chegou lá não era nada. Eles fizeram, acho que um grupo de pessoas se preparou para fazer um trote safadeza de mesmo. safadeza. Infelizmente. Meu Deus do céu, isso é gente que não entende que está se cuidando de gente? Verdade. Que coisa séria. É, muito sério. E aí... Me diga uma coisa, qual é a proporção de chamadas dessa natureza lá? Olha, nós tivemos uma redução, porque a gente vem fazendo um trabalho, né, junto ao SAMU nas escolas, junto às redes sociais, né, e aí a gente teve uma redução significativa, mas ainda nós temos de 40% a 45% de chamadas relacionadas a trote. Mas isso por dia? Por dia. Por dia? Por dia. Meu Deus do céu, isso é uma loucura. É. Isso é uma loucura. E quantos vocês conseguem detectar que não é para atender? Olha, tem algumas... E como fazem isso? Tem algumas chamadas que são repetitivas. Então, quando o número cai, a gente já sabe que é... Né, tem algumas pessoas que não têm essa criatividade e acabam usando o mesmo número e a gente já sabe que é trote. E algumas é o próprio profissional, que é o TARM, que a gente chama, que é o técnico de atendimento de regulação médica, que é o telefonista, vamos dizer, que começa a fazer algumas perguntas, alguns questionamentos e vai conseguindo determinar que aquilo ali não é verídico. E aí a gente cancela o número. Quando a gente não consegue fazer isso e passa para o médico regulador, o médico ele também consegue diagnosticar. Como? Pelos casos clínicos. Então ele começa a perguntar como é que a paciente está. Tá respirando, né? Ela tá, o abdômen sobe e desce, ela tá gritando. Então, tem alguns questionamentos dentro da natureza da ocorrência que a gente sabe se aconteceu ou não. Vou dar um exemplo. Um acidente de trânsito de um paciente que foi atropelado. Certo. Então, se ele foi atropelado, ele vai ter escoriações, claro, né? Vai ter sangue. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Né? E aí a gente começa a fazer esses tipos de questionamentos para ver se realmente teve ou não teve. Porque, por exemplo, se ele ligar, não, ela está sentada conversando. Sentada conversando no paciente que foi atropelado, né? Então, você está dizendo que é grave, o paciente está conversando, então essa conversa não casa. Ou então diz que é um IAM, que é um infarto agudo do miocárdio. Então, uma pessoa que está em IAM, ela não consegue conversar, ela não consegue falar, ela está lá, sentindo dor. Então, a pessoa diz, às vezes, que tá no leito, né? Que tá na cama, né? Que tá gemente, né? E aí a gente vai fazendo alguns questionamentos para poder ver se filtra. Mas a gente ainda cai. Porque a gente vai... Como é que a gente vai determinar a dor do outro, né? Às vezes a responsabilidade é muito grande. Com certeza. No SAMU de não atender. Com certeza. Né? Qual é o número maior de atendimentos? É domiciliar ou é na rua?
A grande maioria é domiciliar, por incrível que pareça. A maioria domiciliar. A maioria domiciliar, e hoje nós temos um alto índice de pacientes psiquiátricos, né? Só para você ter uma ideia, no último semestre, né, de janeiro a agosto, né, a julho, nós tivemos 2.996 atendimentos psiquiátricos. Atendimentos que a gente foi no local, que não foi atendimento de orientação. Foi que a gente foi atender o paciente no local. E a grande maioria desses surtos são aonde? São em casa, na rua. Como é que vocês sempre, quando chega no local, por exemplo, como é que vocês imaginam que aquele paciente tem que ser hospitalizado e onde? Porque nós não temos atendimento psiquiátrico quase aqui. Sim, a gente vai ver a gravidade da situação, né? Quando é uma unidade de suporte básico, que é uma USB, que tem técnicos de enfermagem e condutor, o técnico liga e passa o quadro. Então o paciente está delirando. Mas depois que chegou. Depois que chegou, né? Tá falando coisas desconexas, está agressivo. Lembrando que todo atendimento psiquiátrico, a gente vai com a polícia. Por que a polícia? Para poder respaldar o atendimento e também fazer a segurança de cena. Para a gente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né, o SAMU e urgência, a gente precisa de segurança de cena. Que adianta eu fazer um atendimento a um paciente psiquiátrico e sofrer uma lesão? Claro. Né? Então eu preciso ter segurança de cena. Né? E aí a polícia vai para isso. E aí, quando é USB, ele passa o quadro para o médico e o médico vai determinar para onde levar, o médico regulador. Quando é USA, né, unidade de suporte avançado, que tem médico e enfermeiro, geralmente a gente medica esse paciente, o paciente está em surto, medica e leva para o Portugal Ramalho. Hoje a nossa principal porta, que a gente fala porta é o quê? A entrada desse paciente psiquiátrico é o Hospital Portugal Ramalho. Que não tem capacidade para atender todo esse número que você está dizendo. Infelizmente não. A gente precisa melhorar bastante a rede de atenção psicossocial. Que é super limitada. Infelizmente sim. Aqui ainda sim. Qual é o tipo de problema, além do psiquiátrico, que você considere mais grave? Hoje o internamento, né? Você ter leito de internamento. O Hospital Portugal Ramalho, ele não tem essa rotatividade tão grande quanto os outros hospitais. Então, o paciente psiquiátrico é um paciente que permanece muito tempo no leito. Então, a rotatividade do leito acaba sendo pouca e, por causa disso, você não tem disponibilidade de leito para estar internando. Então, às vezes, o que acontece, né? Por limitação mesmo. O hospital recebe, medica e manda embora, né? E aí esse paciente retorna novamente pelo SAMU, o SAMU recebe nova ligação da família para voltar. Mas isso é o caso do psiquiátrico. Agora, os outros casos, de um modo geral, tem a possibilidade de internação rápida? Então, hoje Porque nós estamos cheios de hospital por aí. Verdade. Hoje a gente tem a rede de urgência e emergência. A rede de urgência e emergência, as portas de entrada delas as UPAs, as unidades de pronto atendimento, e o HGE. Lembrando que o HGE hoje não é porta aberta para tudo, é porta aberta só para trauma. Exatamente. Né? Chegou onde eu queria. Aí você tem o Metropolitano, tem o Hospital do Coração Alagoano e por aí vai. Não sei, como é que funciona? Então, esses outros hospitais, como o Hospital Metropolitano, ele não é porta aberta, ele é porta fechada. Então, ele só entra regulado, né? E o Hospital do Coração só entra se for um infarto. Exatamente. Né? Que aí a gente consegue levar para lá. Então, essas outras pessoas têm que entrar pelos esses dois locais. UPA ou HGE. Perfeito. Então, o paciente que entra na UPA, por exemplo, às vezes ele fica esperando uma vaga de leito. E aí, como é essa rotatividade? E aí é a regulação do Estado. Então, o paciente entra, é cadastrado e aí vai esperar o leito na UPA. Então, nossas portas, o SAMU faz o quê? Ele leva para as unidades. Mas ele leva sem saber a gravidade? Não, leva através da gravidade. Da gravidade. Isso. Porque a responsabilidade é muito grande. Sim, claro. Vai esperar aí que a UPA diga que vai levar para aqui ou para acolá? Isso. Não pode ser assim. Não, a gente sabe, pacientes graves a gente não vai levar para a UPA, a gente vai levar direto para a HGE, porque a HGE tem UTI, né? Então a gente tem uma gama de equipamentos, tem tomografia, o raio-x, então a gente tem uma gama de equipamentos muito mais, né, potentes para a gente poder diagnosticar aquele paciente, diferente de uma UPA que não tem tomografia e nem deve ser internação, né? UPA deve ser unidade de pronto atendimento. Pronto atendimento quer dizer que ele tem que sair rápido daquele local, né? Eu vou fazer uma pergunta chata, mas vou fazer. Qual é o índice de
pessoas que são pegas no trânsito ou em casa, etc., qual é o índice que a mortalidade é maior? De mortalidade? Depende muito, sabe, Geraldo, pela gravidade da cena. Então, nós hoje temos um alto índice de trauma de trânsito, né? De acidente de trânsito. Mas a grande maioria desses acidentes são acidentes de nível baixo, de baixa mortalidade, é mais de morbidade. Então, são pacientes que quebram fêmur, né, a tíbia, né, quebram um punho e que acaba ficando muito tempo adoecidos, né, porque tem que fazer a reabilitação e tudo mais, né, mas a mortalidade maior a gente tem nas estradas. Então, nas rodovias, então acidentes de rodovia são as nossas maiores mortes, porque são acidentes onde o paciente fica preso em ferragem, né, capotamento, como a gente teve da Serra da Barriga, onde a gente teve um alto índice, não né, fale não. de pessoas em óbito. Que vocês atenderam. Que nós atendemos, né, e que às vezes a gente atende e depois vai a óbito, né, por causa de um politrauma. Então, esses traumas maiores, eles realmente têm uma alta mortalidade. E quando vocês são chamados para um caso como esse e encontram a pessoa já em óbito, morreu. Sim. E aí? Vocês não transportam? Não, nós não aí transportamos. já chama o IML. Isso. Como é que a gente faz, né? Qual é o protocolo nesses casos? O SAMU chama a polícia e a polícia aciona ou o IML ou o SVO. Quando é que a gente chama um ou outro? O SVO, quando o óbito é no domicílio. Então, a pessoa morreu em casa. A polícia é quando morre na rua ou você tem uma suspeita de que aquilo ali não foi uma morte natural, né? Então, às vezes a gente tem. Eu já fui para uma ocorrência, por exemplo, de feminicídio, que nós percebemos que ali não foi uma morte natural. Então, imediatamente, a gente chamou a polícia e já sinalizou que ali era um provável feminicídio. Então, a gente chama o IML e não o SVO. E ela morreu em casa. Problema, hein? Isso. E não deve ser fácil. Não, porque a gente fica exposto, né? E aí o atendimento na rua, a gente tem essa nuance que é bem diferente. Tem que ter uma maleabilidade que não é brincadeira para detectar o que faz, para onde leva, como não leva. Agora vamos falar de um assunto, eu não acho nada interessante, mas vamos falar das motos que hoje assolam uma cidade como Maceió. Um perigo terrível. Acho que é um dos maiores perigos que nós temos no trânsito. Muitos acidentes de moto? Muitos, todos os dias. Todos os dias. Manhã, tarde, noite e madrugada. Todo dia a gente tem acidente de moto. Todos os dias. Quem mora na parte alta da cidade e desce para a parte baixa e pega Fernandes Lima, sabe que vê um acidente por dia. Né? Então, imagine os outros locais. Então, o SAMU, ele é acionado constantemente para acidente de moto. E, pessoal, é incrível, tá? Mas nós temos, só para vocês terem uma ideia, de 10 atendimentos que a gente tem, metade é acidente de moto. De 10 a 15? De trauma. De 10 atendimentos de moto, vamos de trauma. Trauma de moto. 5 é moto. Era de se supor isso. Eu dirijo ali na Fernandes Lima olhando os dois espelhos o tempo todo. Você não sabe como é que passa para um lado, passa para o outro. E fila, agora é fila. Isso. E tem acidente entre eles, né? Eles batem entre si, atropelam o pedestre, que é incrível. Né? Hoje, nós fizemos um atendimento ontem mesmo de um atropelamento moto-bicicleta, que o paciente foi gravemente ferido, né? Foi na região ali vindo de Marechal no sentido Maceió, né? Extremamente grave, e o coitado do ciclista que sofreu, né? Rapaz, olha, eu tenho conversado muito sobre esse assunto, inclusive com as autoridades de trânsito, etc. Vocês que estão lidando com isso dessa maneira, vocês enxergam algum tipo de solução para isso? Quando foi ontem que saiu um dado. O número de motos hoje aqui é muito maior do que o número de carros. Gente, é uma coisa incrível. Vocês têm alguma ideia de qual seria a solução? Geraldo, eu acho que é educação, né? Educação de trânsito, e eu acho que mais fiscalização mesmo. Né, de fiscalizar esses... A gente precisa, infelizmente, o ser humano precisa saber que está sendo monitorado para poder andar na linha. Essa é a verdade. E acho muito difícil. Né? Você não consegue monitorar com o número de motos que tem na rua, você não consegue.
Acho um absurdo. Mas hoje a gente tem tanta tecnologia, né? É a questão das câmeras, né? Da gente tentar melhorar essa questão de fiscalização e punição, mas eu acho que a educação ainda é a melhor solução. Você deu um número aí impressionante, o número de acidentes diários. Diários. É uma coisa que... É uma coisa que causa uma perturbação dentro da gente. Né? Lógico que o motorista de carro tem que ter muito mais cuidado. O do carro tem que ter, porque sabe que está sendo ameaçado ali. Né? Pelos lados e pela frente. Eles passam assim, não querem saber por onde estão passando. A rua é deles. Isso. Né? Não é mais nem dos transeuntes, nem dos carros. Infelizmente, é deles. não. É deles. Isso se deve ao fato de que muitos deles são entregadores e são pressionados pelas empresas até horário a cumprir. Isso é um dos fatores mais sérios que existem. Verdade. Você concorda? Concordo. O pessoal do iFood, né? Eles acabam sofrendo mais porque eles têm prazos de entrega, né? Desculpa. E eles precisam correr, porque eles têm aquele tempo resposta. É verdade. E aí é importante a gente sinalizar que os acidentes de trânsito e aí relacionados à moto, elas não têm a Bia é mais no período de 6 horas da manhã às 7, não. É todos os horários. É verdade. Não tem a gente não tem uma pauta maior, entendeu? Um momento de pico. Me diga uma coisa, Beatriz. Qual é o tempo médio em que vocês, SAMU, podem atender um acidente de trânsito? Ai, Geraldo, isso é tão complicado. O tempo-resposta da gente tem que ser o mais rápido possível. Lógico. Né? Então, o tempo que a gente fala dentro do APH, certo? É de 6 minutos para sair. Da horário que a ligação chega até a saída da viatura. Certo. Só que o que é que acontece, tá? A gente tem hoje um trânsito que não flui. É verdade. Né? E a viatura não consegue passar muitas vezes. Quantas viaturas tem o SAMU hoje? Hoje nós temos 5 USAs e 9 unidades de suporte básico que são as USBs. Na sua opinião, é muito pouco? A gente precisava de mais. Precisava de muito mais, com não é? certeza. Não é? Com o quadro que a gente vê, muito mais. Não é? Ô, Beatriz, você quer acrescentar alguma coisa? Eu tenho 1 minuto para você. Quer? Eu quero acrescentar que é importante, tá? Que todo mundo hoje, a população entenda que o SAMU, ele não é só atendimento de urgência e emergência para a gente atender vocês na porta de casa, né? Ou na rua. A gente também faz orientação. Então ligue o 92, tem alguma dúvida, paciente está passando mal, às vezes a gente demora muito para acionar a gente, né? Onde a gente poderia fazer um atendimento mais rápido. Perfeito. Às vezes a pessoa chega, tá vomitando, não tá bem, liga para o serviço, tira a sua dúvida, o médico regulador vai te atender. Muito bom, não é só para ir buscar. Isso, e vai te orientar. Às vezes até você ir mais rápido para buscar assistência. E outra coisa, por favor, não façam trote, né? Não façam trote. O nosso serviço é um serviço de excelência, né? Você imagine você colocar uma viatura que poderia estar fazendo um atendimento, tá na rua, perdendo seu tempo, né? E aí a gente acaba atrasando todo um atendimento daquele que precisa. Beatriz Santana, coordenadora do SAMU, muito obrigado por você ter vindo. Segunda vez. Isso. Não é isso? E eu estarei sempre presente quando me chamar. Muito obrigado mesmo, viu, Beatriz? Obrigada, Geraldo. Bom, gente, vamos até os nossos comerciais, lembrando do Sebrae e já um assunto muito bom para vocês. Vamos lá. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos aqui com o nosso terceiro convidado, um assunto muito importante que a gente tem acompanhado, inclusive,
sobre todos os aspectos, e cada dia se torna mais importante. Eu estou aqui com o nosso querido amigo promotor Kleber Valadares. O Kleber Valadares tem feito um trabalho, inclusive de equipe, claro, não podia ser sozinho porque não dava, sobre o FPI. Olha, presta atenção, eu não falei FBI não, eu falei FPI. E para você entender bem o que é, quem vai explicar é ele. Como vai, Kleber? Tudo ótimo, obrigado pela oportunidade. Que é isso, a oportunidade é nossa de inclusive saber de um assunto tão importante como esse. Maravilha. A FPI, ela é o Programa Fiscalização Preventiva Integrada. Isso. É um programa que ele tem como escopo, primeiro, orientação ambiental, orientar as pessoas, ambiental, educar. Isso é importante. Isso. E além disso, também promover fiscalização ambiental. Então, tem o viés da educação e o viés também, para aqueles que praticam as infrações, de sancionar, que são de aplicar. muitos. São muitos, infelizmente, mas a gente vê que as coisas vêm melhorando, Geraldo. A mentalidade das pessoas vem cada vez mais abraçando a concepção da necessidade de proteção ambiental. Como foi a entrada do Ministério Público nessa história? Eu acho de uma importância fundamental. Ah, maravilha. Há cerca de 10 anos... o Ministério Público, ele encampou a FPI em Alagoas, mas esse programa, Fiscalização Preventiva Integrada, já existe na Bahia há 20 anos, mas em Alagoas, então, há uma década, o Ministério Público começou a capitanear esses trabalhos, e hoje nós contamos com 23 órgãos, dentre os quais o Instituto Meio Ambiente, Tribunal de Contas do Estado, Batalhão de Polícia Ambiental, dentre outros, que compõem equipes que vão proteger a fauna, a flora, vão verificar unidades de saúde, se estão condizentes, se estão dentro das normas, vão verificar barragens, verificar... Não, e nós estamos falando do Rio São Francisco. Isso, no Rio São Francisco, na bacia, a bacia do São Francisco. Na bacia do Rio São Francisco. Então, é um trabalho que começa, na verdade, em Minas Gerais. Isso. E vai desaguar aqui em Alagoas, onde é a Foz, né? Então, nós, do Ministério Público do Estado de Alagoas, Ministério Público Federal em Alagoas, perfeito, atuamos em conjunto com os Ministérios Públicos e órgãos dos outros estados da bacia. Perfeito. Não necessariamente só em cidades por onde passa o Rio São Francisco, mas também por onde passam os afluentes, como por exemplo Santana do Ipanema. As pessoas não pensam neles. Isso. Né? Eles podem ser altamente beneficentes, como podem ser altamente prejudiciais. Isso, e a ideia, Geraldo, é atender a população ribeirinha, a população da bacia. Então, nós visitamos comunidades quilombolas, aldeias indígenas, para saber o que está precisando do ponto de vista da educação, da segurança, da saúde, e com isso são produzidos relatórios que vão para o Ministério Público do Estado e Ministério Público Federal para a adoção das medidas necessárias, como ações civis públicas, o que vai ser feito para compelir o responsável a melhorar aquela situação do cidadão. Como é que você nomina esse responsável? Quem é ele no contexto geral? Esse responsável varia a depender dos trabalhos que são efetivados. Então, na equipe fauna, muitas vezes o responsável, aquele que vai sofrer a sanção, é, por exemplo, o traficante de animais silvestres. Perfeito, que é um gravíssimo problema hoje ainda. É um problema de crime mesmo, e sobre o qual nós temos intensificado as atividades. Ele vai ser o responsável que vai receber uma punição criminal. Mas, muitas vezes, é o próprio ente público. Às vezes é o município que está sendo conivente com o estabelecimento de um lixão irregular. Então, em Alagoas, a FPI acabou com os lixões. Exatamente. Porém, ainda, infelizmente, há aqueles que resistem no sentido de fazerem os chamados lixinhos. Mas aí, então, a FPI tem vindo periodicamente e continuamente a atuar sobre esses lixinhos para acabar com eles, e muitas vezes são promovidos
pelo próprio poder público, por municípios que pegam os resíduos e descartam em qualquer local de forma inadequada, criando ali um foco de contaminação do solo. Aí é que entra essa unidade de Ministério Público, de Tribunal de Contas, de tudo, que cria essa unidade no sentido de que vamos acabar com isso, não pode ser assim. Até eu acho que tem que haver uma ação educativa muito grande também. Com os gestores. Estou falando com os gestores, porque eles não sabem de tudo, não, muito pelo contrário. Né? Tem que aprender determinadas normas, inclusive as ambientais. Isso é muito interessante, eu trabalho sempre com o doutor Alberto, doutora Lavínia, promotores ambientais. Meu grande abraço para você, amigo. Isso. E eles deram origem a um projeto que está dentro da FPI chamado Implanta Ambiental. E é muito interessante, porque existe uma equipe na FPI que visita as secretarias de meio ambiente, Geraldo, e quando elas existem. Quando elas isso que eu ia comentar. Porque tem muitos locais que a secretaria ou não existe, ou tem só um secretário, ou às vezes tem um secretário e um jardineiro, e aí confunde-se a função de fiscalização ambiental com a função de jardinagem, que merece todo o respeito nosso diante da necessidade, porém não é fiscalização ambiental. Perfeito. Fiscalização ambiental precisa do fiscal, precisa daquele profissional que vai fazer a verificação e a autuação de uma determinada situação irregular. Kleber, eu não sei se você concorda, mas a maior parte desses gestores, eles estão preocupados com a área urbana. Um pouco da periferia, mas eles esquecem de que o município não é só aquilo. Isso. Não é só a área urbana. Então, muitas vezes os problemas estão na zona rural, inclusive. Exatamente, a maior parte. A maior parte. O abate clandestino é feito na zona rural. Essa carne que vai chegar de modo irregular. O queijo produzido de modo irregular, que vai chegar contaminado, é feito muitas vezes na zona rural. Um local de criação que também é inadequado, que acaba prejudicando a vizinhança, está na zona rural. Então é preciso, como você bem disse, de todo um olhar ali para aquela região da zona rural, para que por meio de uma visão, uma perspectiva de educação ambiental e fiscalização ambiental, se melhore aquela área. Agora, me diga uma coisa, Kleber. Vocês não têm, em conjunto, pessoal suficiente para implantar uma fiscalização mais atuante e até determinar que determinadas posições, punições, etc. Me conta. Isso é... E aí justamente entra esse projeto que é muito interessante, do Implanta Ambiental, por meio do qual visitamos prefeituras pelo seguinte: somos fiscais do meio ambiente. Claro. Eu, enquanto promotor de justiça, sou um fiscal do meio ambiente. Certo. Temos o Instituto Meio Ambiente, temos o IBAMA, porém é necessário que as prefeituras tenham os fiscais. Isso, perfeito. Né? E é preciso que a própria população também seja fiscal. E aí por isso que a FPI vai nas escolas, porque a gente quer replicar perante os estudantes essa consciência ambiental, sensibilizar eles da importância dos animais serem soltos, de não matar o animal silvestre, de preservar a vegetação, aquela vegetação da caatinga que vai evitar a erosão, que vai evitar queimadas, e cada vez mais a gente vai percebendo essa conexão com os estudantes que vão levando para os pais. Como nós estamos falando muito, e é natural, do Rio São Francisco, isso é que preocupa muito, porque o Rio São Francisco tem sofrido muito, inclusive com a questão das margens, né? As margens que, com assoreamento, com um monte de problemas, que quantos são vocês para fiscalizarem isso? Não é brincadeira. Se não houver o repique disso, as equipes, infelizmente, elas não são suficientes para um trabalho de monitoramento 24 horas. Mas por isso que a gente precisa expandir isso.
no sertão, lá em São José da Tapera, temos o trabalho do Instituto SOS Caatinga. O Instituto SOS Caatinga faz um trabalho muito interessante formando guardiões da Caatinga. Primeiro lá em Craíbas. Muito bom isso. Isso, eles se aproximaram de mateiros e fizeram a formação desses mateiros para serem esses guardiões, que vão trazer informações para o Ministério Público, que vão trazer informações para a polícia, para o IBAMA, para o IMA. Posteriormente, São José da Tapera, eles formaram os guardiões da Caatinga Mirins, que são aqueles que estão aprendendo como lidar com o meio ambiente e levando uma consciência para os seus pais. Criando a cultura. Criando a cultura. Então a gente precisa abraçar a atual geração, as novas gerações, as futuras gerações, para esse trabalho compartilhado, porque só o promotor de justiça não vai dar conta. Não, claro que não. Eu ia dizer a você exatamente o seguinte: você, por exemplo, como promotor de justiça, quando você sente que não tem um exército suficiente, deve ser muito frustrante. Não é? Então, esse exército precisa ser formado. Agora, há quantos anos se fala em problemas ambientais nesse país? Há quantos anos? Não é? Nós temos as queimadas, nós temos tanta coisa, tanto problema ambiental. Agora, é muito interessante, Geraldo, que a gente vai estudando e vendo que, antigamente, lá pelos anos 60, 70... meio ambiente era confundido, era palavrão e era confundido com recursos. Isso. O que a gente vai explorar do meio ambiente? Mas aí, no ano de 85 veio a Lei de Ação Civil Pública. Isso. Depois, em 98, vem a Lei dos Crimes Ambientais. E nisso vão vindo conferências ambientais, a mentalidade vai mudando. E aí hoje, aquela criança que está recebendo conhecimento, ela vai pensar um pouquinho diferente da gente. A gente vai pensar um pouquinho diferente dos nossos pais e por aí vai. Então eu tenho uma expectativa muito positiva com esse trabalho. E a gente vê, inclusive, pela aceitação da FPI. A FPI, em que pese haja, e é natural haver críticas opostas, e qualquer trabalho dessa dimensão tem, mas majoritariamente o trabalho da FPI é muito bem aceito. Tanto é que a gente vem recebendo cada vez mais denúncias clamando no sentido de que a gente faça um trabalho ali para evitar contaminações, para garantir a saúde da população. Eu digo, Geraldo, que quando a gente está tratando de meio ambiente, a gente está tratando de saúde do cidadão. Não tenho dúvida. É importante essa conexão. Agora me diga uma coisa: a FPI não é uma instituição. Não, a FPI ela é um programa. Isso. E o Ministério Público e essas outras entidades fazem parte, mas é coordenado aqui em Alagoas pelo Dr. Alberto, doutora Lavínia, o Érico no MPF e por mim. Muito bem. Então é um programa que inclusive está concorrendo, Geraldo, ao Prêmio Inovare. Eu sei. E vamos lá, vamos estar dia 11 lá para concorrer com mais um. Muito apenas. Bem. Mas aí vem a grande pergunta. Se o FPI passasse a ser uma instituição, podendo inclusive ter verba própria, ter dinheiro, a atuação seria melhor ou não? Hoje a FPI ela funciona, e aí gostaria de mandar um abraço para o Maciel, para o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco. A FPI ela funciona em grande parte pelo suporte do Comitê da Bacia do São Francisco. Certo. O comitê, ele... É importante o comitê. Isso, o comitê ele funciona em Belo Horizonte, atende toda a bacia, desde Minas até Alagoas, e propicia que seja realizado esse trabalho da FPI. Mas não para aí, a gente precisa de novos parceiros. Claro. Então, a coordenação geral da FPI vem correndo atrás de parceiros, de apoiadores, para que nós consigamos crescer com esse trabalho, realizar mais etapas, e inclusive, Geraldo, a própria ONU se interessou pela FPI, querendo levar esse trabalho dos moldes da FPI de São Francisco para um trabalho nesse JAES na Amazônia. Pois é, aí é que eu insisto com a coisa. Ele está tomando assim o FPI está tomando uma forma tão grandiosa, tão boa, que aí vem aquela velha história: com que dinheiro?
Como é que a coisa funciona? Como é que vocês montam as fiscalizações? Vocês dependem do Tribunal de Contas, vocês dependem do Ministério Público, vocês dependem disso, daquilo. Que são orçamentos. Perfeito. E aí? Cada órgão tem a estrutura própria de veículos, funcionários, e essas estruturas dos 23 órgãos vão compor a FPI. Porém, existe esse apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, que presta contas para a Agência Nacional de Águas. Certo. Então, tudo dentro de uma transparência. Graças a esse apoio do comitê, é possível fazer com que os funcionários, os servidores, fiquem esses 15 dias em campo. Nós temos etapas prévias de inteligência, de levantamento de pontos que vão ser vistoriados, mas nesses 15 dias de campo, o custo da etapa é um custo que necessita realmente de suporte. Isso. E atrás disso nós estamos cada vez mais correndo, né, de apoiadores, como eu mencionei. E graças ao Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, é possível fazer com que aquele servidor que necessite de diária para se alimentar, para se hospedar, porque esses trabalhos são nos interiores. Exatamente. Né? Em muitos casos em que o órgão necessita de combustível, inclusive, o comitê dá esse suporte. Desse trabalho. É a infraestrutura, é a logística que tem por trás do trabalho e que torna possível incrementar essa fiscalização ambiental. Agora é um incremento que é feito por vontade própria de cada órgão desse. Na realidade, fica faltando aquela coisa de uma empresa mesmo, de uma instituição que saia na frente, que tenha esse controle, inclusive do dinheiro. Kleber, você tem 1 minuto, não tem, Kleber? Ele tem 1 minuto aí para dizer o que você quiser nesse minuto. Maravilha, eu queria agradecer muito a oportunidade, sempre dando espaço para nós, membros da FPI, trazer um pouquinho do programa. Eu queria também dizer que a FPI, para aqueles que se interessarem em verem notícias da FPI, como que os trabalhos foram, é só entrar no site www.fpissaofrancisco.inf.br. Então, repetindo, www.saofrancisco.inf.br. Chega lá. E gostaria também de pedir para os telespectadores que façam denúncias sobre a temática ambiental. Isso é importante. E essas denúncias podem ser procurando o Ministério Público, Estadual, Federal, a Polícia Civil, Militar, o Batalhão de Polícia Ambiental ou até mesmo o 181. Ok. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Muito obrigado mesmo. A gente precisa sempre repicar esse assunto, viu? Maravilha. Obrigado mesmo, Kleber. Ok. Só que antes de me despedir do Kleber, eu convido a assistir um vídeo conosco do Sebrae. Ok? Vamos lá. Toda ação idealizada por uma empresa acaba tendo o mesmo propósito: vender mais. Afinal de contas, todo mundo tem boleto para pagar, né? Por isso, acompanhe esse vídeo e descubra como organizar um planejamento de vendas que vai alavancar o resultado da sua empresa. Em um mercado competitivo que traz mudanças constantes e consumidores cada vez mais exigentes, é preciso ter um guia para orientar sua equipe a trabalhar com foco e ajudá-la a alcançar seus objetivos. Esse é o papel do planejamento de vendas. Ah, Camila, mas isso não é para mim, eu não sei vender. Calma, que eu quero te mostrar que o sucesso nas vendas não depende somente de talento individual. Tem muito mais coisa envolvida. Então, bora aprender? Para começar, que tal fazer uma análise do seu negócio? Identifique seus pontos fortes e fracos, além das ameaças e oportunidades presentes no mercado. Nesse momento, é importante também saber quem é o seu público-alvo e conhecê-lo a fundo, mapeando suas necessidades e preferências. Em seguida, é hora de definir suas metas de venda. Uma vez que você sabe onde quer chegar, é hora de pensar nas estratégias que te levarão até lá, considerando tanto o ambiente físico quanto digital, caso a sua empresa esteja presente nos dois. Feito isso, é hora de criar um cronograma para as iniciativas, atribuir prazos e responsáveis, além de definir um orçamento para cada ação. Envolva todo o time nesse processo e alinhe as expectativas. Dessa maneira, não haverá surpresas, nem com os custos e nem com as responsabilidades de cada membro da equipe.
Durante a execução das ações, é preciso acompanhar o desempenho de vendas em relação às metas e logo depois analisar os resultados para identificar o que está funcionando e o que precisa de ajustes. Treine e valorize a sua equipe. Não há planejamento e estratégia que funcione diante de um time desmotivado. Por outro lado, a valorização e engajamento da sua equipe pode refletir positivamente nos seus resultados. Se ainda ficou alguma dúvida, conte conosco. Acesse agora mesmo hubsebrae.com.br e agende sua consultoria gratuita com um de nossos especialistas. Esperamos por você. Tchau, tchau! É isso aí, foi a Camila Souza que falou conosco. Então, muito obrigado, viu, Kleber, por ter vindo aqui. E eu espero que a gente continue sempre com esses assuntos. Maravilha. Tá certo? Obrigado a vocês também que nos assistiram. Até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com Geraldo Câmara. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.